Qual é a origem da Ordem Martinista? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Os Mestres do Passado. Hoje vamos continuar com a série de vídeos explicando a origem da Ordem Martinista. Esse é o vídeo número 2. Se você não assistiu o número 1, dá uma voltadinha lá. Pode voltar no final do vídeo também, que eu vou deixar o link aqui nos comentários. E antes de prosseguirmos, deixa o seu like já, deixa o seu comentário. O pessoal depois comenta, fala assim: nossa, mas eu assisti, adorei, parabéns, mas não deixou o comentário. Então, para a gente conseguir que esse conteúdo ele suba no YouTube, a gente pede aí que vocês comentem, curtam, se puder compartilha. Comenta também com críticas, deixem sugestões de biografias, tá bom? Vamos para o vídeo. Como pudemos perceber no primeiro vídeo, o mais importante do que as organizações, os cafés, as ideias, movimentos religiosos, filosóficos, é a tradição. Essa que nós recebemos e que passamos à frente. Seja um iniciado, seja um iniciador, seja um grão-mestre, um adepto. Essencialmente todos somos veículos e portadores da tradição. Essa que nunca morre e que, através dos esforços constantes dos seus veículos e organizações, sempre mantém a chama acesa. Assim como vimos no primeiro vídeo, do primeiro capítulo da origem da Ordem Martinista, desde o Iluminismo, várias sementes iniciáticas, vários ritos, iniciações foram transmitidas por mestres adeptos que se comunicavam e transmitiam, então, essa semente do desejo aos seus amigos íntimos ou discípulos, seja por meio de ensinamentos orais, de escritos, de rituais, símbolos ou das próprias iniciações. Se a origem dos ensinamentos da Ordem Martinista fosse apenas a iniciação aos ensinamentos iniciáticos de Louis-Claude Saint-Martin, excluiríamos, lógico, a Cabalá, a astrologia e a formação gradativa desenvolvida. Isso porque Saint-Martin já havia deixado o sistema de graus, tanto da maçonaria quanto das academias de rosacrucianismo. Se a origem fosse o rito dos Helicoen, ou os ritos que se desenvolveram através da doutrina de Martinez de Pasquali, como os Illuminati de Avignon, os Filaletes, os Iluminados Teósofos, o rito primitivo de Narbonne, a organização, o simbolismo e os estudos seriam diferentes daquele modelo proposto por Papus, Guaitá, Barlet e os membros do Supremo Conselho. O mesmo poderíamos dizer do rito escocês retificado e da estrita observância templária, né? Quando o rito escocês retificado foi organizado por Jean-Baptiste Villemoz e com outros, né? Porque se a origem fosse o rei, o Papus teria simplesmente se afiliado ao rito escocês retificado. Simples assim. O próprio Papus vai dizer que ele tenta reunir todas essas iniciações, tanto a estrutura do rito escocês retificado, como a iniciação mística de Louis-Claude Saint-Martin. Isso é uma grande verdade. Mas tem outros temperos que a gente vai colocar agora no vídeo para enriquecer e para que a gente também se situe um pouco mais, ok? A França, na época, possuía lojas de diversos discípulos que se reuniam e trocavam para trocar estudos, realizar práticas, grupos como o de Charles Nodier e Jean-Baptiste Pitois, do rito dos Filadelfos. Eles reuniam nas casas de alguns nobres e os frequentadores da biblioteca do Arsenal. Como eu disse que são diversos discípulos, fica aí a pergunta: quem são esses diversos discípulos? Tá? Outro grupo de frequentadores da biblioteca do Arsenal era um ex-bibliotecário, Firmin Boissin, que possuía várias iniciações, ok? E aí, no caso de Firmin Boissin, se vocês quiserem, a gente pode comentar aí que a gente faz um vídeo um pouquinho para enriquecer sobre a biografia dele, as iniciações, o que ele passou ali. Firmin Boissin reuniu discípulos da Ordem do Templo do Graal e criou a Rose-Croix do Templo de Toulouse. Essa origem é uma das transmissões que vão chegar a Stanislas de Gaeta, que recebe através de Joséphine Péladan, de certa forma, que recebeu também, de certa forma, do seu irmão Adrienne Péladan. Então, ou também de próprio Firmin Boissin, porque ele morre em 1893. E se fosse de uma forma horizontal, seria assim, ó. Vou colocar um slide aqui.
Mas, como nós sabemos que nem tudo é horizontal, as pessoas se comunicam, trocam iniciações e experiências, se formam veículos, os veículos da tradição se atualizam. Seria mais ou menos um esquema um pouquinho maior assim. O Conde de Cagliostro, que passa seus ensinamentos para vários discípulos, para o Príncipe Balbiani de Palermo também, que passa por outras iniciações. Chega então essa tradição ao Visconde Charles Eduardo de La Paz, da Ordem Rosa Cruz do Templo e Grau, que é mais ou menos também são filadelfos, são mais propostos à cura e círculos de amigos, não tem ritual, não eram amigos em torno de um ritual e de um juramento, mas eram círculos de iniciados para a cura. E isso vai ser a ideia que vai gerar então no Firmin Boissin dele criar a Rosa Cruz do Templo de Toulouse, para dar uma organizada nessas reuniões e nessas práticas. Para Charles Eduardo de La Paz, os antigos Rosa Cruzes eles chamavam de Edelfes e eles praticavam as curas propostas lá no manifesto, que todo Rosa Cruz deveria curar. Essa era a função, assim como os discípulos do Cristo. Voltando um pouco, Firmin Boissin chegou a ser um tempo o bibliotecário da Biblioteca do Arsenal, que também reunia lá outros filadelfos, mas já tinham outro fim mais político. E Saint-Yves Alvedre também, assim como Eliphas Levi, também frequentavam a Biblioteca do Arsenal. Voltando ao nosso jovem Stanislas de Gaita, além dessa linhagem física que seria comprovada, ele recebe uma iniciação superior, o que é natural para um iniciado. Então, depois que ele passa por crises existenciais, lá em torno de 1883, frequentando esse círculo de Saint-Yves Alvedre da Biblioteca do Arsenal, o Catulle de Mendes apresenta ao Marquês a obra de Eliphas Levi, que também era leitor de lá. A partir da leitura do dogma e ritual de alta magia, algo desperta em Stanislas de Gaita. Ele ressignifica sua busca, monta então a famosa biblioteca e no ano seguinte, 1884, ele encontra as mesmas chaves que ele leu na obra de Eliphas Levi, na obra de Joséphine Péladan, da Rosa Cruz de Toulouse. Eles se conhecem, moram juntos por um tempo no apartamento e frequentam círculos de reuniões da Condessa Marie de Quétines, que nós falamos na biografia do Charles Barlet. Assim, independente das iniciações físicas, em 83 ele passa pela crise, em 84 ele conhece Joséphine Péladan. Então essa semente de desejo já é desperta nele através da leitura do dogma e do ritual de alta magia. É um livro que acorda essa missão do Stanislas de Gaita, para vocês verem o poder dos livros. Agora, outra personagem importante da história é a Condessa Marie de Quétines, a Lady Mary Sinclair. As pessoas se reuniam nas quartas-feiras da primavera, na Avenida Wagram, número 124. Então, lá que os companheiros da hierofania, como Stanislas de Gaita, Oswald Wirth, Albert Chunet, presidente da Aliança Espírita, a Anne Besant, o Jules Donnel, fundador da Igreja Gnóstica, o Camille Flammarion, também envolvido nos círculos tanto mesmeristas de magnetistas, quanto dos espiritualistas e discípulos do Kardec, o Abade Paul Rocard, também, que já falamos um pouco dele na biografia do Charles Barlet, o Jules Bois, que é um romancista, a Emma Calvé, o Charles Richer, que é um pesquisador psíquico, e a Anna Kingsford, que passou de 1874, mais ou menos, até 1880, na França. Essa que vai fundar uma sociedade esotérica, que depois os cadernos vão chegar a Matters e Westcott para a fundação da Ordem Hermética da Golden Dawn, lógico, com outros estudos, A Anna Kingsford também, ela se afilia à Sociedade Teosófica por pedido da Condessa Marie de Quétines, e as duas vão ser presidentes da Sociedade Teosófica, a Condessa Marie na França e a Anna Kingsford em Londres, Tem uma curiosidade aí no caminho, é que o Barão de Spedalieri também, que estava ali nesses círculos, ele vai entregar depois a Ana os documentos que ele tem, as chaves que ele tem do Eliphas Levi, assim como outras também que ele colecionava do Abade Tritemius. E isso vai ajudar na formação tanto da Ordem Hermética da Golden Dawn, quanto da Ordem Martinista.
Em 1887, o Papus também vai participar dessas reuniões. E ali, o Papus vai conhecer, então, o Marquês de Saint-Yves-Salvadre, que vai apresentar ele a Guaitá, e eles vão se comunicando e também vão conhecer, né, na sede de Sociedade Teosófica, em 1887, o Charles Barlet. Então, todos eles já se conheciam. O Victor-Émile Michelet, o Paul Adam, o Maurice Barrés já eram amigos do Stanislas de Gaita e também frequentavam as reuniões que o Stanislas de Gaita fazia às quintas-feiras no seu apartamento. Assim, às quintas-feiras, após se mudar para a Avenida Truden, número 20, à noite, né? Então, o Stanislas de Gaita reunia numa mesa de chá os amigos, o Abade Rocard, Joséphine Péladan, a Lady Quetnesse, Maurice Barré, o Paul Adam, Victor-Émile Michelet e o Saint-Yves-Salvadre. Há outros grupos também que o Michelet se intercomunica de outras bibliotecas, livrarias. Mas a gente vai abordar talvez numa biografia do Michelet, porque ficaria muito extenso. Papus, então, faz reuniões literárias também aos domingos pela manhã, e uma confraternização de uns 5 ou 6 amigos e colégios do Colégio Rollin na Avenida Truden. E então lá estavam o filósofo Werner, o Max Weber, o escritor Georges Poult, Émile Gary, o também estudante Lucien Chamuel, o famoso Chamuel da livraria Chamuel, ou Lucien Mauchel, né? E o Michelet também vai entrar nesse círculo ali. Só que desde 85 o Papo já era também afiliado à Hermetic Brotherhood of Luxor. E nós já vamos ver como isso tudo vai encaixar agora. Bem, até agora a gente conseguiu ver que, ao contrário do que afirmam, não foi Aleister Crowley que começou a praticar a magia, né? Ou trazer o esoterismo e o ocultismo prático. Isso já ocorria desde a Hermetic Brotherhood of Luxor e nesses círculos também, inclusive no Mênfis, na maçonaria egípcia, a prática teúrgica dos Elos Cohen, tudo já acontecia. Então tem uma história muito mal contada. A parte da Golden Dawn a gente viu que se encaixa também unindo ali a Hermetic Brotherhood of Luxor. Então não é só a ordem hermética da Aurora Dourada que vai praticar magia prática, como as pessoas ainda alegam hoje em dia, que isso é uma grande desinformação. E o martinismo não é apenas uma doutrina mística só baseada nos ensinamentos de Saint-Martin, nem o Gerard Dancos cria uma ordem a partir do encontro em 87. Isso tudo já estava sendo criado e desenvolvido há muito tempo, como todo mundo percebeu, e através de vários vetores, ok? Vamos encaixar agora, porque você deve estar perguntando, cadê o Chambozô, Léo? Léo, traga o Chambozô. Sim, vamos encaixar ele agora na parte final, no próximo vídeo, ok? Até o nosso próximo vídeo, que a gente vai conseguir também compreender como é que funciona esse sistema de iniciação inicialmente e como ele vai do nada explodir. Quais são esses poderes que estão ali e quais são as forças envolvidas. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos.